Lucas 11, verso 28, é um texto muito conhecido. Acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui já ouviram esse texto, ou já viram alguma menção, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho algumas coisas proféticas para serem extraídas desse texto. Vamos lá. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Fique com a sua Bíblia aberta dentro desse texto, me empreste a sua atenção. Eu tenho uma palavra, uma direção da parte de Deus para a sua vida. Nós sabemos que o maior projeto de Deus para o homem é a salvação. A salvação é algo mediante a graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é algo gratuito dado por Deus. É através de Cristo que nós alcançamos o perdão, alcançamos a restauração, a segunda oportunidade e também a chance de morarmos no céu, quando temos os nossos pecados perdoados e o nosso nome escrito no céu. Mas para entendermos o propósito básico da salvação, precisamos entender quem é a pessoa de Cristo. Cristo é a porta que leva para o céu. Cristo é aquele que tem poder para mudar a nossa história e transformar a nossa vida. O nome de Jesus é poderoso no céu, na terra e temido no inferno. Os demônios, o diabo e todas as forças malignas temem o nome do Senhor, porque o Senhor é poderoso. E quando nós entendemos este poder, essa magnitude, essa glória, nós estamos no centro da vontade de Deus. E quando falamos de Jesus, nós nos apegamos nos evangelhos. Os evangelhos são a história, a autobiografia, a vida revelada do Senhor Jesus Cristo. Dentre os evangelhos, existem 4, alguns falam canônicos, enfim, eu costumo dizer 4 tratados. Dentre eles, 2 escritos por discípulos, ou talmidins, e 2 escritos por pessoas que foram discipuladas por um discípulo. Dentre os evangelhos escritos por discípulos originais de Jesus, eu vou trazer de trás para frente. Está João. João, que vem do nome Iohanã, foi um dos apóstolos mais achegados de Cristo. O evangelho de João foi escrito para cristãos. Haja visto que João foi pastor Daniel, lá em Éfeso. É aquele mesmo que recebe a revelação do Apocalipse. O evangelho de João foi escrito para pessoas que são servas de Deus. Por isso ali há uma boa linguagem, que fala quem é o Filho, a verdade e a vida, e daí por diante. O evangelho de Lucas foi escrito por um não judeu, por um ger, por um grego, que foi médico e discípulo do apóstolo Paulo. Já o evangelho de Marcos foi escrito por um judeu, mas discípulo de Pedro, que na realidade se chamava João Marcos. É chamado o evangelho resumido, que tem apenas 16 capítulos. Mas esse evangelho que lemos aqui nessa noite é chamado do evangelho de Mateus, ou Matitiarro, o evangelho do reino. Em nenhum outro livro nós encontramos tanto a expressão reino de Deus quanto o evangelho de Mateus. Haja visto que a grafia e o texto e o evangelho são diferentes. Por quê? Foi um evangelho escrito para Jerusalém. Foi um evangelho escrito numa visão judaica, para demonstrar para todos os judeus, na época de Jesus e pós, que Cristo é o Filho de Deus, prometido pelos escritos de Moisés e pelos profetas. Mateus faz questão de salientar que Cristo é o Messias prometido da Torá, escrita por Moisés, e pela Taná, escrita pelos profetas. Ele veio para resgatar não só Israel, mas todos aqueles que creem no seu nome. Em todo o evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus exercendo, Jesus pregando, Jesus falando acerca do reino de Deus. Por ser um evangelho
que traz reflexões judaicas, que foi escrito num contexto judaico, nós precisamos também olhar alguns pontos do contexto deste livro. Por exemplo, o capítulo 11, aqui no finalzinho, do verso 28 ao verso 30, contém uma das maiores mensagens de todos os tempos, uma das mensagens mais famosas de Jesus, aonde Jesus chama os seus discípulos e o povo e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando nós ouvimos essa expressão cansado ou cansada, logo nós pensamos: quem nunca se cansou, ou até mesmo no trabalho, até mesmo no dia a dia, andando na rua, vindo para a igreja, dentro de casa, todos nós já cansamos alguma vez, porque somos pessoas mortais, somos pessoas que um dia vamos morrer, e o nosso corpo está fadado ao cansaço. Aqui Jesus vem chamando os discípulos dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Jesus, ele é um judeu, e por ser um judeu, Jesus respeitou todos os escritos de Moisés e os mandamentos do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção para você entender algumas coisas acerca dos mandamentos do Deus Todo-Poderoso. A palavra mandamento vem de uma palavra hebraica que é mitzvot. A palavra, ela aparece inúmeras vezes como instrução, como algo para se fazer. Ao contrário, que muitas pessoas pensam que são apenas 10 mandamentos na Bíblia, não, são 613. Desses 613 mitzvot, ou mitzvah, desses 613, existem 365 mandamentos proibitivos e 248 mandamentos permissivos. É mais ou menos assim, 365 mandamentos proibitivos, é como se cada dia do ano dissesse para você não pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Os outros 248, que são chamados mitzvah, aser, ou seja, faça, simbolizam todos os ossos do corpo humano e todos os órgãos, que somam 248, é como se seu corpo a cada manhã acordasse e dissesse: vamos cumprir o mandamento para glorificar e exaltar o Deus Todo-Poderoso. E dentre toda a vida de Jesus, Jesus aplicou estes mandamentos do seu cotidiano, na sua vida. E quando Jesus está dizendo esse texto: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, aí o verso 29, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus começa a fazer uma descrição de um período agrícola em Israel, e Jesus começa a fazer uma citação de um mandamento, ou de uma mitzvah, lo aser, ou seja, não faça. Aqui Jesus está citando um dos 365 mandamentos proibitivos, que está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo de número 10. Olha o que Jesus está dizendo em Deuteronômio, capítulo de número 22, versículo 10. Aqui Jesus está citando um mandamento proibitivo, que Deus havia instituído, que esse mandamento não era para ser cometido. Está escrito assim: com boi e com jumento não lavrarás a terra. Havia esse mandamento expressamente proibitivo, que o boi e o jumento jamais poderiam lavrar a terra. Por quê? Aqui esse texto está dizendo que quando o boi começava a fazer, desde o verso de número 5 até o verso 20, o boi fazia todo o serviço. Acontecia algumas vezes, na época agrícola de Israel, que um boi morria, e quando um boi morria, algumas pessoas pegavam um jumento e pegavam o jugo. O que era o jugo? É um aparelho de madeira que se coloca no pescoço do boi para alinhar o boi. O boi começava a lavrar a terra da seguinte maneira: ele ia assim, depois ele virava e voltava a lavrar do mesmo jeito. A terra era nivelada. Só que algumas vezes algum boi morria ou ficava doente. O que as pessoas faziam? Colocavam um jumento. Vocês sabem muito bem que o jumento tem uma anatomia diferente do boi. O boi é mais forte, o boi é mais robusto, o jumento é menor. Obviamente, o que acontecia? Aquele jugo que era equidade, que era equilibrado, ele ficava desse jeito. E o que
que acontecia? O boi começava a lavrar a terra e se cansava. Por quê? O jumento, ao invés de olhar para frente como o boi olhava, ele olhava para baixo. E quando o jumento olhava para baixo, ele com as suas patas batia as patas do chão e comia as sementes que o fazendeiro lançava. Ao invés do jumento lavrar a terra, ele destruía a terra, batia, e o boi fazia força, e o jugo era desigual. Em alguns casos o boi quebrava o seu pescoço e não andava mais. Aí Jesus vem escrevendo Mateus capítulo 11 verso 28, olha o que é que Jesus está dizendo, que isso aqui é profético: vinde a mim, vós que estáis cansados. O que é isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para quem está vivendo um relacionamento desigual, para quem está andando com gente que não tem a mesma visão. Aqui Jesus está dizendo: você que viveu uma vida desigual, com quem não tem visão de lavrar a terra, mas parou para comer semente, chegou o tempo de você largar quem come semente e viver o que eu tenho na sua vida. Ei, eu não sei o jeito que você veio aqui nessa noite. De uma coisa eu sei: Deus vai nivelar a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Vinde a mim, vós que estáis cansados. O boi caminhava e se cansava. E o jugo, o pastor Daniel fazia assim. Porque tem gente que é igual esse jumento, é desigual na tua vida. Ao invés dele arar a terra, ele vai comer a semente que o fazendeiro plantou na tua história. Pode dizer, tem gente que em vez de nivelar a sua vida, ele vai fazer assim. E ao invés dele olhar para frente, ele vai comer a semente. Aí Jesus está dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aqui há duas situações. Jesus está dizendo que o jugo seria colocado equivalente, igual. Que Jesus estava dizendo aqui, que ele iria substituir um jumento por alguém que nivelasse a sua vida. De quem aqui que Jesus está dizendo? Ele está dizendo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que tem poder para nivelar a sua vida. O Espírito Santo é o único que tem poder para mudar a sua vida. De repente, você entrou aqui hoje com a sua vida amarrada, desativada por erros, fraquezas, pecados. Deus te trouxe aqui para nivelar a tua vida. Vinde a mim. Quem está cansado de viver assim, ó, está andando, não está saindo do lugar. Está andando, está fazendo força, porque o boi fazia força e o jumento não fazia. A função do jumento era comer a semente. Aí Jesus está aplicando o mandamento de Deuteronômio 22, versículo 10: com o jumento não lavrarás a terra. Fala com o seu irmão assim: para de lavrar a terra com jumento. Você vai fazer força e não vai sair do lugar. Fala para o seu irmão assim: tem gente que ele só serve para comer a semente e impede você de chegar até o final da plantação. Vinde a mim, vós que estáis cansados, preste atenção, e oprimidos, porque o jumento era menor do que o boi, e o boi ficava oprimido, porque fazia força, e a vida dele não mudava. De repente você entrou aqui hoje, você já fez tanta força na sua vida, e nada mudou, mas Jesus está se apresentando no culto hoje, para mudar a tua vida, para perdoar os teus pecados, e nivelar você, para você ter o teu nome escrito no livro da vida. Levante a sua mão e feche os olhos. Eu sinto a presença de Deus aqui. Comece a glorificar a Deus aí aonde você está. Deus quer nivelar a tua vida. Deus quer nivelar a tua história. O Espírito de Deus te trouxe aqui para dizer: eu vou te nivelar. Deixa eu te nivelar. Deixa eu te nivelar. O problema nunca foi o boi. O problema era quem lavrava a terra com o boi. Fala com o seu irmão assim: o problema nunca foi a terra. O problema é quem lavra a terra do seu lado. Diga para ele: tem gente que não está preparada para lavrar a terra com você.
Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque o jumento leva para baixo. E quem vive olhando para baixo, não tem visão de lavrar a terra. Olha para mim. Colossenses capítulo 3, o versículo 1 e 2, Paulo diz assim: buscai as coisas que são de cima, não as que são de baixo. Vou dizer, buscai o que é de cima, não aquilo que é de baixo. O boi trabalhava ereto, olhando para frente. Ele não perdia a visão. E quando o jumento vinha, ele ficava de lado. Ele era obrigado a olhar para o jumento que estava batendo o pé, lavrando e comendo a terra. Tem gente que vem na sua vida, para tentar tirar a sua visão, a visão da semente. Pastor, qual é a visão da semente aqui? É eu ganhar dinheiro, eu ficar rico? Não, a visão da semente aqui é o céu, é a salvação. O que o diabo quer tirar de você é a salvação. O que Satanás quer arrancar da tua vida é o céu. Como é que ele faz? Colocando jumento na tua vida. Gente que não tem visão do reino, mas em nome de Jesus hoje, Deus vai arrancar todo jugo desigual da tua vida. Tomai sobre vós o meu jugo. Quer dizer que Jesus tem um jugo, quer dizer que Jesus tem o quê? O jugo dele não é assim, é assim. Vou dizer, é o texto. Tomai sobre vós, plural, todo mundo, o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso, porque o boi é manso. O boi, quando começa a lavrar a terra, ele é manso. Quando você vê a visão dos querubins, esse aqui é o capítulo 1. Os querubins têm 4 rostos. Quantos rostos? Rosto de águia, rosto de leão, rosto de homem e rosto de boi. Você não pegou? Rosto de águia, visão. Rosto de leão, braveza. Rosto do homem, inteligência. Rosto de boi, paciência. Para viver o processo, para suportar o processo e para viver o propósito. Eu vou dizer de novo: só vive o propósito quem consegue sobreviver ao processo. E para sobreviver ao processo, não pode lavrar a terra com o jumento. Tem que lavrar a terra com quem tem a mesma visão que você. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olhe para mim, aqui Jesus está fazendo outra aplicatividade judaica, porque quando o jugo estava certo, nivelado, os bois estavam olhando para frente, e geralmente na frente do jugo havia uma bolsa de couro, e nessa bolsa havia sal. O boi baixava e comia o sal, sais minerais. O boi era alimentado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que meu jugo é suave. Ele está dizendo que ele vai te alimentar na caminhada. Ele está dizendo que essa caminhada ele vai te alimentar. Pastor, não entendi. Ele vai te caminhar, ele vai te ajudar. Quem vai nivelar a tua vida é o Espírito de Deus. Quem tem poder para te honrar é o Espírito de Deus. Quem tem poder para mudar a tua vida é o Espírito Santo. Quem tem poder para te santificar é o Espírito Santo. E eu vim liberar uma palavra profética para alguém aqui hoje. Deus vai, aleluia, nivelar a tua vida. Deus vai te nivelar. Só que eu preciso de entender que eu não devo lavrar a terra com quem quer comer semente. A semente não foi feita para comer, a semente foi feita para ser lançada na terra. Vou dizer de novo: a semente não foi feita para se comer, foi feita para ser lançada. Aí Jesus está dizendo: vinde a mim quem está cansado de viver assim, ó, desigual. Irmão, deixa eu dizer algo. Ande com quem tem visão de Deus. Ande com quem vai te trazer para perto de Deus. Ande com quem ora, com quem jejua, com quem lê a Bíblia. Ande com pessoas que vão te trazer para a presença de Deus. Caminhe com pessoas que vão te levar para a célula, que vão te discipular, que vão trazer você para perto do seu pastor. Caminhe com pessoas que têm visão do reino, pessoas que têm visão de fazer aquilo que Deus Todo-Poderoso chamou. Não caminhe com quem não tem visão com você. Você vai viver assim. E detalhe, o boi fazia tanta força que ele quebrava a sua coluna e não andava mais. E ele teve orava algumas horas para morrer, porque o boi, quando quebrava a coluna no arado, ele não morria na hora, ele ficava vivo. Ele ficava olhando o campo, ele não podia andar, ele não podia arar a terra. Está cheio de gente assim no nosso meio, que ele está morto espiritualmente, ele não consegue caminhar espiritualmente, por causa de alianças erradas, por colocar pessoas que não são de Deus na sua vida, por fazer alianças escusas. Aí você perdeu as suas forças espirituais e nada dá certo na sua vida. Aí Deus veio num culto profético como esse para dizer:
Vinde a mim, vem. Pastor, eu entrei cansado, vem. Pastor, eu entrei quebrado, vem. Pastor, eu entrei frustrado, vem. Pastor, eu entrei doente, vem. Pastor, eu quebrei, estou arrebentado, vem. Vem cansado, vem quebrado, mas venha com uma ciência. Deixe o Senhor fortalecer a tua vida e nivelar a tua história. Eu sinto a presença dele aqui. Telemance de Keminaia, Elevácia, Hebreu que minance. Há uma nuvem da glória de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo os trouxe aqui para nivelar a nossa vida. O Espírito Santo os trouxe aqui para nivelar a nossa vida. O Espírito Santo os trouxe aqui para nos renovar. O Espírito Santo os trouxe aqui para dizer: eu vou nivelar a tua vida, porque o meu jugo é suave. Gênesis 22, quando Deus chama Abraão, Deus falou com Abraão assim: pega o teu filho, o teu único filho, que era uma semente, leva para o alto do monte. Aí o verso 3 e 4, Abraão disse para os servos assim: vocês só vão ficar aqui embaixo, aonde? Embaixo, aonde? Vocês vão ficar amarrando o jumento, porque eu e o menino vamos subir lá no alto, adoraremos e depois voltaremos para vós. Tem gente que a visão dele é só amarrar jumento. Outros, a visão dele é subir para o alto do monte para adorar a Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Jugo, equidade. E o boi ia caminhando, lado a lado. Mas se fosse o jumento, tem gente, pastor Daniel, que está andando assim. Porque você colocou gente que não é de Deus na sua vida. Você está parando, por exemplo, a pegar a internet para ouvir gente que não é de Deus. Para ouvir gente na internet que diz para você que não é para você congregar. Isso é jumento. Você vai ouvir gente na internet que vai dizer para você que você não deve obedecer pastor, que você não tem igreja, que a igreja somos nós. É jumento. Você vai clicar na internet, você vai achar muita coisa desigual. Você vai achar coisa boa, tem coisa boa, mas tem muita coisa que está fazendo o povo ficar assim. Por exemplo, muito falso profeta, muito vendilhão da fé, muito enganador, muito picareta. Aí o cara está assim. Aí Jesus está dizendo: eu quero arrancar esse jumento da tua vida, eu quero te nivelar. Aí vem um detalhe: quando o boi passava um tempo assim com o jumento, o fazendeiro judeu tirava o jumento, o boi precisava ser tratado. Como é que o boi precisava ser tratado? Por ele andar um período, muito tempo assim, a visão dele passava a ser olhando para baixo. Nós estamos vivendo a geração que precisa ser tratada ao que? A visão. Parar de olhar para as coisas da terra e olhar para as coisas do céu, porque a partir do momento que você convive com gente que a visão dele é visão terrena, a sua visão vai ser uma visão terrena. Mas a partir do momento que você convive com pessoas que a visão dele é reino, é salvação, é ganhar alma, é viver uma vida para o Senhor, a sua visão vai ser a mesma. É por isso que Isaías 40, verso 29, 28, 30, 31 diz assim: que os jovens correrão e se cansarão e fadigarão, os homens irão e se cansarão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como as águias e não se cansarão. Ei, aquele que te chamou para lavrar a terra é poderoso para te fortalecer até o final, rapaz. Só que tem que tratar. Aí tirava o boi era alimentado, você sabe com o quê? Com vitamina. Depois a coluna do boi era colocada no lugar. Aí se colocava um outro boi mais novo com aquele boi mais velho. Por quê? Pergunta para mim por quê? Porque quem já tem a visão, por mais que ele perdeu o rumo, se ele se coloca na posição, ele consegue passar a visão que Deus deu para ele, para quem está chegando. Isso é o discipulado. O discipulado, você põe a visão em quem está chegando. O discipulado, você diz: é ali. A célula é aqui, é ali, para você viver o que Deus tem para a sua vida. E eu vim aqui nessa noite liberar essa palavra profética. Jesus quer nos nivelar, Jesus quer te nivelar, Jesus quer nivelar a tua vida, Ele quer nivelar a tua vida, Ele quer nivelar, ficar de pé. Tomai sobre vós o meu. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, pastor Daniel: pega o meu, que o meu é assim, ó.
E sabe quem é que Jesus está dizendo que quer colocar do teu lado para nivelar a sua vida? Fala para o seu irmão, o seu Espírito Santo. Fala mais forte, fala o Espírito Santo. Faz assim, ó, vai nivelar. Fala para o seu irmão, sabe por quê? Porque quando sua vida está nivelada, você não vai olhar para o chão, você vai olhar para frente. É por isso que Hebreus diz 12:14, seguir a paz com todos, é um caminho, olhando para frente, olhando para frente, olhando para frente, como diz um hino da igreja evangélica quadrangular, o evangelho é proclamar, caminhando, olhando para frente,